cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa noite. Que nem a pastora falou, que Deus fala e a gente fica remoendo, que nem ela diz, né? A palavra. Antes de nós ler a palavra, vamos orar mais um pouquinho nessa noite. Quando o Davi louvava e falava que de tocar, tu só toca se tu está bem pertinho do mestre. Para te tocar, tu tem que estar perto dele. E nessa noite vamos orar. Como que nós chegamos perto dele? Através da nossa oração. Começa a dizer para Deus que tu quer tocar nele nessa noite. Que hoje, quando tu passar neste corredor, não seja mais um corredor. Seja um encontro com o mestre. Ele vai estar te esperando nessa noite. E tu quer tocar nele, Senhor Jesus. Nós chegamos mais uma vez na tua presença nessa noite, Deus. Queremos primeiramente te agradecer, porque nós já cantamos, já te adoramos, Pai. Mas nós estamos reunidos neste lugar para te adorar nessa noite, Deus. Nos dá, Senhor, ouvidos espirituais nessa noite, que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Que essa tua palavra seja rema para as nossas vidas nessa noite. Te manifesta através da tua palavra, Pai. Que ela não volta vazia nessa noite, Deus. Vai de encontro a cada vida nessa noite. Prepare o nosso coração, Senhor. Que ela venha cair em terra fértil. Que ela venha dar frutos nessa noite, Deus. Pai, coloca os guerreiros neste altar sobre a tua igreja, Pai. Anjos ministradores sobre cada vida nessa noite, Pai. Ministrando o teu querer e a tua vontade. Porque nós estamos reunidos aqui em teu nome nessa noite, Pai. E que somente o teu querer e a tua vontade estabeleça neste lugar, Pai. Tira tudo que não te agrada. Tira dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, aquilo que não te agrada, Pai. Que nós queremos ouvir a tua voz e ver somente aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Que o meu eu venha diminuir, mas que tu cresça neste lugar. Traz a minha mente que o Senhor me falava durante essa semana, Pai. Durante hoje à tarde, Deus. Traz a minha mente aquilo que o Senhor quer que eu fale. E que eu seja a boca de Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, versículo 46. Vamos falar do céu. Versículo 46 ao 52. 10, Marcos 10, versículo 46 ao 52. Aleluia. Acharam? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode sentar, irmãos, até aí, em nome de Jesus. Aleluia. Quando a pastora me falou segunda-feira, depois do estudo, que era eu que ia trazer a mensagem hoje. E eu comecei a me colocar na presença do Senhor por uma palavra. E o Senhor começou a me falar em algo. Me falou da visão. E Ele começou a me dizer: tudo começou com um grito. Tudo começou no clamor dele. Tudo começou com ele clamando a Jesus. Aquele cego, ele estava ali à beira do caminho. E o Senhor começou a me falar mais. Às vezes, nós estamos na igreja, mas nós estamos cegos. Sem medo de errar, eu vou falar algo para vocês nessa noite. 90% da igreja é cega. Podemos enxergar natural.
mas nós temos cegueira espiritual na nossa vida. Nós queremos fazer da nossa maneira. Aquele cego não diz quantos anos ele estava cego. Só diz assim, ó. E foram, na parte B do versículo 46. E uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Não diz quantos anos ele estava ali. Mas ele era um mendigo. Porque ele não podia estar com a sua família, porque ele tinha uma deficiência. E ele não podia estar junto com os seus. E às vezes nós estamos muito tempo dentro da casa do Senhor, mas estamos mendigando e estamos cegos espiritualmente na presença dele. Porque quando nós estamos cegos, nós não conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos fazer aquilo que Deus quer. Como que eu fico cego na presença? Como eu continuo cego na presença de Deus? Deus faz 50%, mas os outros eu quero fazer. Eu continuo mendigando na presença de Deus. Eu continuo dentro da casa de Deus, mas não estou ouvindo Jesus falar. Ele era cego, natural, mas ele não era espiritual. Por quando ele ouviu Jesus, ele começou a clamar. E ele reconheceu o senhorio de Cristo na vida dele. Porque ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes estamos dentro da casa de Deus e não reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono. É Ele que faz na minha vida e na tua. Mas nós temos que pedir a visão dEle na nossa vida. Aquilo que Ele quer para a nossa vida. Tudo começou com Ele gritando. E às vezes a gente não quer clamar. A gente não quer falar. E continuamos cegos à beira do caminho mendigando. Às vezes mendigando atenção, mendigando amor, muitas vezes do filho, do esposo, da esposa, dos irmãos da igreja. Continuamos mendigando na presença de Deus. E continuamos ali, porque nós não queremos clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Eu não reconheço Ele na minha vida. Eu quero fazer da minha vontade. Não, Ele é dono, Ele é Senhor. É feito conforme Ele quiser na nossa vida. Esse cego, ele começou a ouvir Jesus. Que nem o Davi cantou. Para tocar, nós temos que estar bem pertinho. Tu tem que te aproximar dele. Quando ele ouviu falar, e no 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos na igreja, Ele está aqui nessa noite. Porque a Bíblia fala que a gente tiver 2 ou mais reunidos, Ele está na igreja. Quantos nós estamos aqui nessa noite? Mais de 80 pessoas. Ele está aqui. Aquele mesmo Jesus que estava lá. Ele está aqui nessa noite. Mas nós temos que clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ficar cego na tua presença. Eu não quero andar, Senhor, que nem os outros andam. Eu não quero ficar mendigo dentro da tua casa. Eu não quero, Senhor. E da mesma maneira que eu cheguei aqui, com todo achismo: eu acho assim, eu acho não. Eu vou fazer conforme o mestre me mandar. Eu vou fazer conforme Ele queira. E Ele não se intimidou. Muitas vezes vai se levantar pessoas mandando nós parar. Os discípulos foram o que fizeram. Vou dizer: para que tu vai continuar indo lá? Tu continua com os mesmos problemas. Não tem mais solução. Mas ele continuou a clamar. Ele continuou a buscar de Jesus. Ele não se intimidou com quem se levantou contra ele. Ele não via naturalmente. Ele tinha uma deficiência. Mas ele tinha uma visão muito maior espiritual. Ele via muito mais que os discípulos que andavam com Jesus. E às vezes nós estamos andando dentro da igreja e não reconhecemos o senhorio de Cristo quando Ele chega na nossa vida.
Achamos que nós que pensamos, a gente não acha nada. Não somos nada sem a presença dele. É ele que faz na minha vida e na tua. E quando ele começou, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E eu quero te perguntar, o que tu está clamando nessa noite? O que tu tem clamado? Hoje é o quarto elo de nós passar aqui neste corredor. O que tu tem buscado de Deus? O que tu tem buscado? Tu tem reconhecido Ele na tua vida? Tu tem reconhecido o senhorio dele na tua vida? Tu tem ouvido Ele chegar? Ele chega com educação. Ele chega manso na minha vida e na tua. Aleluia. E no 49 diz assim: Jesus parando, disse que o chamasse o cego. E dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que Ele te chama. Ele não vai falar comigo e contigo mendigando. Ele não vai falar com nós caído. Ele vai dizer: tem de bom ânimo, te levanta que o mestre te chama nesta noite. Te levanta, tem bom ânimo. Mas para nós ouvir o que Ele quer e para nós entender, nós temos que deixar algumas coisas de lado na nossa vida. E o que Ele fez? No 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E eu quero começar a te falar o que o Senhor me falava quando me deu essa palavra. Ele começou me dando essa frase. E eu quero te perguntar nessa noite: o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nessa noite. Quando ele começou a perguntar para mim nessa palavra: o que queres que eu te faça? Ele sabia que ele era cego. Ele sabe tudo da minha vida e da tua. Mas ele te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? O que tu queres nessa noite? Para que tu veio até aqui? Que tu saiu da tua casa? Com certeza foi o Espírito Santo que te trouxe nessa noite. E ele começou. Ele sabia que ele queria ver. Ele sabia que ele era cego. Que ele tinha aquela deficiência. Ele nunca vai fazer algo que ele não faça eu e você pensar. Ele podia só tocar nele e ele ter visão. Mas ele fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Quando ele chega na minha vida e na tua, ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? O que tu está buscando do Senhor? O que tu está buscando dele nessa noite? Bartimeu diz que eu tenha vista. O que tu quer ver o reino? Quando o Senhor começou a me falar, eu disse: Senhor, eu quero as tuas coisas. Eu quero as coisas do alto, eu quero as coisas do reino. Eu quero ter sabedoria do reino. Que as outras coisas vão perecer nessa terra. Mas eu quero o que é teu para a minha vida. E ele pergunta para mim, para ti nessa noite: o que tu quer que ele faça na tua vida? O que tu quer que ele faça na tua casa? Mas para isso, irmãos, nós temos que deixar o passado, passou. Bartimeu se levantou, deixou a sua capa, que era motivo de vergonha naquela para ele, que era aquele sinal que ele podia mendigar. Ele deixou aquilo para trás. Ele disse: daqui para frente é uma nova história. Daqui para frente tudo novo. Eu não quero mais carregar isso na minha vida. Mas às vezes Deus já nos libertou e nós continuamos carregando o fardo do passado. Deus já nos deu visão. Deus já fez na nossa vida. Mas eu continuo carregando aquilo que já não é mais meu. Lembra da samaritana em João 4:28? O que ela fez? Quando ela encontrou Jesus, ela deixou o cântaro, que era motivo de vergonha. Porque ela ia buscar água no horário mais quente, que era o meio-dia, para não se encontrar com as outras. Ela deixou o passado para trás e foi anunciar que ela tinha encontrado Jesus. Ela deixou o cântaro. Bartimeu deixou a capa. Os discípulos, quando Jesus chamou eles, o que eles estavam fazendo?
Em Marcos 1,18, eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Deixa o que te afasta do Senhor nesta noite. Deixa o passado, pastor. Deixa aquilo que te faz separação. Não interessa se é da minha família, te afasta, ora. Nada pode nos separar do amor de Deus, como Romanos fala. A primeira coisa que eu vi antes dele receber a cura, ele deixou o que tinha vergonha na vida dele. Ele deixou aquilo para trás. Ele não trouxe, não, eu vou levar ela comigo. Não. Às vezes que Deus já nos fez na nossa vida, já nos libertou, mas nós pegamos de volta. Aí é meu, eu vou cuidar. Se Deus tirou, Ele tirou. Aleluia. Se Deus fez, Ele já fez na minha vida e na tua. Porque a palavra de Deus que tudo que é desligado na terra é desligado no céu. E tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Mas não carrega mais fora do que não é teu, Ele diz nessa noite. Que é milagre, anda na presença dEle, mas te levanta e tem de bom ânimo. E diz, Senhor, eu quero ter vista. Eu quero ver com os teus olhos nessa noite. Eu não quero mais ser mendiga no meio da minha casa, no meio da minha família. Comece a dizer para o Senhor o que tu quer que eu te faça. Será que tu tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu quero que tu faça isso? Porque nós, irmãos, o ser humano quer fazer. Deus trabalha lá no meu filho. Principalmente as mães. Os pais nem tanto. Não. A gente quer da maneira da gente. Que traga ele lá de preferência pela mãozinha e bote na frente do altar. Não vai ser. Lembra quando tu chegou na igreja, como é que tu estava? Lembra? Eu sei como é que eu estava. Há quase 26 anos atrás. Deus é Deus na nossa vida, mas Ele vai fazer da maneira dEle. E Ele diz nessa noite, o que tu queres que eu te faça? Comece a pensar nessa noite, Senhor, eu estou cego espiritual? Será que eu estou carregando algo que já passou? Tantos sentimentos de culpa. Se eu fizesse assim, tinha sido diferente. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Ele permitiu. Só basta nós identificar por que está acontecendo isso na nossa vida. Porque é para nos tratar, para moldar o nosso caráter. Se não me acontecesse a metade das coisas que me aconteceram, eu não estaria aqui hoje, nenhum sobrinho estaria aqui. O que tu quer que Ele faça na tua vida nessa noite? Quando o Senhor começou a me dar essa palavra, eu comecei a pensar. E Ele dizia, filha, a visão que Ele tinha era muito maior do que aqueles que caminhavam comigo. Ele reconheceu o meu senhorio só de ouvir. Ele reconheceu os meus passos, o Senhor me dizia. E aqueles que caminhavam comigo, muitas vezes não reconheceram quem eu era. Nós reconhecemos Cristo quando tudo vai bem na nossa vida. Mas quando algo acontece, nós começamos a questionar Ele na nossa vida. E nós saímos dali. E eu quero te perguntar nessa noite, o que tu quer deixar na presença dEle nessa noite? Bartimeu, o que ele fez? E ele, no 50, e ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele não esperou Jesus caído, sou da terra de ninguém me ama, a minha família me abandonou porque eu tenho essa deficiência. Não, ele se colocou de pé e foi ter com Jesus. Eu não sei de que jeito tu entrou aqui nessa noite, mas eu te convido a te colocar de pé para vir ter com Jesus, para encontrar Ele, para tocar nele nessa noite. Ele podia ficar ali prostrado, não, mestre, tem que vir até aqui, ele tem que me tocar para acontecer algo. Não, ele levantou e foi ter com Jesus. E eu te convido a te levantar nessa noite e dizer, Senhor, eu estou aqui, mas eu quero chamar a tua atenção para a minha vida, para a minha situação. Me dá vista, Senhor, do que tu quer, me dá visão do reino nessa noite, visão daquilo que o Senhor está fazendo lá na minha casa.
eu comecei a analisar. Nós chegamos na igreja, às vezes, com a lista, uma folha de caderno pelos dois lados. É o nosso querer. E não esperamos ele falar. Não esperamos ele falar. É só eu quero. Não. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sempre vai nos dar duas escolhas. A decisão é tua, a decisão é minha. Sempre ele vai mostrar: tem esse e tem aquele, mas a decisão é tua. Ele tem um projeto, mas quem vai decidir o que fazer é eu e você. Quem vai decidir se vai continuar cego, mendigando, ou se vai ter visão do reino? Eu e você. Ele nunca vai impor nada na minha vida e na tua. Ele sempre vai nos dar escolha nessa noite. Ou tu fica mendigando à beira do caminho, ou tu te levanta e anda na presença de Deus. Aquele cego, quando ele ouviu os passos de Jesus, ele começou a clamar. Tudo começou com um grito. Eu creio que vinha longe, não tinha megafone, não tinha microfone, e a multidão estava junto. E ele começou a clamar, a clamar. Às vezes nós não queremos orar alto para o marido não ouvir, o filho não ouvir. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu te digo, clama a Deus em todas as áreas da tua vida. O filho pode falhar, o marido, a esposa, todo é o amigo, mas Jesus jamais vai falhar. Ele jamais vai nos abandonar. Ele vai estar sempre junto. Mas ele te pergunta o que tu quer que ele te faça nessa noite. Ele já te trouxe até aqui. Mas não fica mendigo à beira do caminho. Tira aquilo que é vergonha na tua vida. Deixa para trás. Diz: eu não quero mais isso. Esse sentimento eu não quero mais no meu coração. Porque tem pessoas com o coração faccioso na presença de Deus. E nós não temos mais tempo de buscar a nossa vontade. Nós temos só tempo de buscar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando ele começou a me falar, eu disse: Deus, eu quero tudo que o Senhor quer me dar. Meus filhos tão grandes, tão homem feito, eu quero viver aquilo que o Senhor quer para a minha vida. O que tu quer que ele te faça nessa noite? Nada é impossível para ele. Começa a analisar: será que eu estou carregando ainda a capa do passado? Será que eu estou cego natural? Comece a pedir para o Senhor uma visão do reino nessa noite na tua vida. Comece a dizer para ele: Senhor, eu quero ter vista. Eu quero ver. O Senhor sempre vai nos oferecer uma decisão que nós pedimos, que nós quisermos. Ele sempre vai nos oferecer algo para nós escolher. Ele sempre vai dizer: este ou aquele. Mas nós temos que nos levantar. Aquilo que estava errado na nossa vida vai ter que sair. E eu te convido, começa a pensar: o que tu tem carregado? Nós vamos fazer por etapa nessa noite. Aquilo que tu veio buscar. Eu não sei quantos dela a pastora vai fazer. Acho que é 7, né, pastora? Ainda falta mais 3. Do teu milagre, do meu milagre. O milagre que eu quero é as coisas do reino. Eu não sei o que está buscando. Mas a primeira coisa, deixa de ser cego nessa noite. Deixa de ser cega. Deixa de ser cego. Comece a dizer para Deus: Senhor, eu quero ter vista, mas eu quero ver o que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não quero ser mais uma no meio da multidão. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Mas eu quero, Senhor, as coisas espirituais. Eu quero ver com os teus olhos essa noite. Comece a dizer para Deus o que tu veio buscar nessa noite. Que quando nós começamos a dizer o que nós viemos buscar, vem de encontro o que eu quero que eu te faça.
E o que o cego disse? Que eu tenha vista. Nós temos que ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Comece a dizer para Deus: Senhor, que eu tenha vista. Que eu tenha vista lá no meu trabalho. Comece a dizer para Deus o que tu quer nessa noite. O que tu está buscando dele. Senhor, eu quero deixar essa capa da depressão. Eu quero deixar, Senhor, isso que me atrapalha, que eu tenho carregado. Comece a dizer tantas capas, tantos nomes. Tem a capa da soberba, de não se dobrar, de não se humilhar. Comece: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu quero deixar aqui nessa noite. Eu quero obedecer, Senhor, com o que o Senhor quiser para a minha vida. Mas eu quero me colocar de pé e ter contigo nessa noite. Mas eu não quero mais carregar o passado na minha vida. O Senhor já nos perdoou e já fez tudo. Mas nós continuamos carregando jugo muitas vezes. E a primeira coisa, antes dele encontrar Jesus, ele deixou. A samaritana, depois que ela encontrou, ela deixou ali. Os discípulos, quando ele chamou, deixaram as redes e seguiram ele. Para te seguir a Jesus, tu tem que deixar a maioria das coisas que estão no teu coração. Deixa os amigos do mundo. Ai, não tem que ser inimigos deles, pastora. Não. Ora por eles. Que a luz que está em ti vai atrair eles de volta para tua vida. Os verdadeiros, tem uns que Deus tira. Aleluia. Deus tira de dentro da nossa casa aquilo que não te agrada a Ele. Deus tira da vida dos nossos filhos. Deus tira do nosso convívio. Mas não tenha medo de deixar. Senhor, eu entrego aqui nessa noite. Ou seja, o cântaro, a rede ou a capa. Eu não vou carregar mais este jugo na minha vida. Não me interessa se os irmãos vão falar. Eu quero ouvir a voz de Jesus na minha vida. Eu quero deixar aqui nessa noite. Porque tem muitos servos de Deus que estão sendo, irmãos, amaldiçoados pela sua liderança. Mas deixa os pés da cruz aos pés de Jesus nessa noite. E diz: eu quero deixar isso aqui. Eu não vou para casa com isso aí. Eu quero ter visão nessa noite. O cego, ele enxergava mais do que os discípulos que caminhavam com Jesus. Quando eu disse que a mais de 90% da igreja é. Porque a nossa parte humana é assim. Nós lutamos até o último dia com Deus. Queremos fazer da nossa maneira. Até nós dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo. Quando nós dissemos: eis-me aqui, Ele faz na minha vida e na tua. E eu te convido nessa noite, que quando tu entrar neste corredor, que os irmãos vão fazer, Ele vai estar aqui. Eu sempre, quando eu começo a caminhar aqui neste corredor, eu penso que eu venho em encontro do meu Jesus. Ele está aqui. Pelos olhos da fé, Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero isso. Comece a dizer para Ele o que Ele quer que Ele faça na tua vida nessa noite. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto, Deus. Eu quero libertar minha família. Mas eu não quero mais ser cega. Porque às vezes a gente quer passar a mão por cima, a gente quer ajeitar. Não! Larga, deixa na presença dEle, aos pés dEle nessa noite. E dizer: Senhor, eu vou sair daqui, mas eu quero ter vista do teu reino, vista daquilo que o Senhor tem para mim. Comece a dizer para Ele nessa noite o que tu quer que Ele faça na tua vida. Ele nos oferece a escolha e diz: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. E antes, fecha os teus olhos e começa a pensar no que tu veio buscar nessa noite. Começa a pensar no que tu veio buscar. Começa a dizer: Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu estou aqui, Senhor, pela minha família. Começa a dizer para Deus: aleluia. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. Aleluia. Comece a
dizer para Deus o que tu quer que Ele faça. Aleluia. Aleluia. Que tu tenha vista, que tu tenha fé. Aleluia. Porque sem fé, não, nada acontece sem fé. Comece a dizer: Senhor, eu quero ter uma fé sobrenatural. Porque eu quero conquistar o meu milagre através da fé. Aleluia. Comece a dizer para Deus: eu quero minha vida restaurada, minha família, minha casa. Mas eu quero, Senhor, ter vista. Eu quero enxergar com os teus olhos nessa noite. Eu quero amar como o Senhor amou. Comece a dizer para Ele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vocês viram quanta coisa nós temos que fazer? Primeiro nós temos que nos levantar. Aleluia. Nós já ouvimos Ele. Primeiro nós temos que ouvir. Depois nós temos que nos levantar. Temos que entregar o que nos afasta do Senhor. Aleluia. Comece a dizer. E Ele faz a pergunta: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. Ele levanta a mão e diz nessa noite: o que queres que eu te faça? Aleluia. Oh, ele canta. Comece a dizer para Deus: eu quero isso na minha vida, Deus. Eu quero tirar essa angústia do meu coração. Eu quero tirar isso que parece que consome a minha alma. Aleluia. Comece a dizer para Deus o que tu quer nessa noite. Aleluia. Se o pastor e o presbítero tiram louvor, sinta-se à vontade. Mas fica neste espírito.